Bem, o atentado contra Afonso XIII foi muito sangrento. Houve 23 mortos e quase 100 feridos. Porém, os reis não foram atingidos nesse sentido, não teve um efeito direto. É um crime de terrorismo. É um crime de mais do que um terrorismo normal. É um crime que, de algum modo, é um terrorismo que atinge a pátria toda e que marca, portanto, o povo inteiro fica marcado por essa violência. Não é? Por curiosidade, o príncipe real Dom Luís Filipe estava presente na Calha Maior, seguia 4 ou 5 carruagens atrás da carruagem de Afonso XIII e escreveu numa carta que vai ser publicada à sua mãe, a Dona Amélia, escreveu descrevendo o horror das muitas dezenas de mortes e mais de uma centena de feridos que fizeram a explosão das bombas. Mateo Morral, o autor do atentado, foi detectado ainda em Madrid e morto na sequência da resistência oferecida. Em concreto, este atentado não teve efeitos políticos diretos, mas contribuiu para o clima de confronto que se acentuou em 1908, com o debate sobre a lei antiterrorista apresentada pelo governante conservador António Maura, que gerou uma ampla mobilização liberal e republicana. De alguma maneira, este atentado está por trás do que ocorreu em 1909. Em julho de 1909, houve uma insurreição popular em Barcelona, que durou uma semana e traduziu sobretudo em incêndio de igrejas. Na repressão posterior foi fuzilado um diretor de uma escola anarquista em Barcelona, Francisco Ferrer y Guàrdia, como chefe da rebelião. Francisco Ferrer não tinha estado envolvido nesta rebelião de 1909, mas tinha sido sim um dos organizadores do atentado de 1906. A memória a esse atentado ainda hoje se evoca na lápide situada em frente ao edifício número 88 da Calha Maior. Em Espanha, como em geral em toda a Europa da época, havia uma vida política muito ativa. E também havia lugares como os cafés, os centros operários, escolas privadas de orientação republicana ou anarquistas, que organizavam conferências ao fim de semana. Havia um grande número de centros onde se reuniam pessoas contrárias ao governo, que podiam ser liberais ou republicanos, socialistas ou anarquistas. Sabemos que havia uma vida muito ativa e sabemos também que eram publicados muitos jornais de todas as tendências. Havia muito debate público entre republicanos e anarquistas, entre anarquistas e socialistas. Isto mostra que a Espanha de então era um país muito livre, mas isto não era visível nas eleições. Em Portugal, o ambiente político e social era idêntico ao do seu vizinho. Tem a ver, obviamente, com uma população, que é essa população juvenil, que vive muito na rua, quer dizer, isto é, as ruas desta cidade estão cheias de gente. Os homens vivem nas lojas, nas farmácias, nos cafés, que são pontos de reunião, são pontos de socialização, é o mundo antes da televisão, antes da vida doméstica, mas o resto da população também. Muita gente não tem água em casa, é preciso ir buscar água aos fontanários públicos. Não tem frigoríficos, as pessoas abastecem-se todos os dias de comida fresca, portanto abastecem-se todos os dias. Portanto há sempre muita gente na rua. E isto é o caldo de cultura, isto é, quando há um incidente, cai toda a gente a ver o que é que se passa, o que é que aconteceu. A imprensa adquire aqui uma importância fundamental para a construção da nova sociedade, promovendo o debate, mobilizando multidões, ajudando a criar as figuras dos líderes, por um lado, e fomentando a clivagem ideológica, por outro. E quando os seus ídolos se degladiam e lutam uns com os outros, eles também lutam na rua e também se confrontam, e a luta política já de si conta com esta massa de manobra. Por exemplo, os governos do Partido Republicano e o próprio Partido Republicano sempre dependeram para a sua
enfim, no seu método de conquista e manutenção do poder, da capacidade dos seus militantes e dos seus ativistas de exercerem pressão, e uma pressão violenta, sobre os contrários. Eu gostava de salientar, antes de mais, que o regicídio não era inevitável. Isto é, não há como que uma marcha da história que no dia X, à hora H, faz com que aconteça o regicídio. Podia, de facto, não ter acontecido. E esta verdade é mais do que lá para Alice, porque envolve uma concepção da própria história de que os acontecimentos não são causados de uma forma fatal. Há uma intervenção da liberdade humana, neste caso da liberdade de agir de uma forma violenta. Esta forma violenta de agir tem a sua expressão na acumulação de armas e no fabrico de bombas. Por um lado, a existência de organizações secretas, como a Carbonária, ou de organizações discretas, como a maçonaria, ou mesmo conhecidas como o Partido Republicano, criaram o sentimento de contestação ao regime monárquico. Por outro lado, o rei Dom Carlos, ao nomear dias antes um governo e prometendo-lhe alguma estabilidade, acentuou o desequilíbrio das forças políticas. Em consequência de tudo isto, a marcha para a revolução tornou-se inevitável, ou seja, ao ressentimento contra o rei associaram-se as pessoas disponíveis para ir ao extremo. A 1 de fevereiro de 1908, a rainha Dona Amélia, Dom Carlos e o príncipe herdeiro Luís Filipe chegaram ao terreiro do paço provenientes de Vila Viçosa. Aguardavam-nos, entre outras personalidades, o príncipe Manuel e João Franco, chefe do governo. Por entre os lisboetas que aguardavam a família real, o landau seguiu em direção à rua do Arsenal. Subitamente, do meio da multidão, surge Manuel Buissa, ex-sargento instrutor de tiro. A 8 metros do landau, Buissa descobre a Winchester 1907, assenta o joelho no chão e dispara certeiro a Dom Carlos. A bala atravessa-lhe o pescoço, vitimando-o imediatamente. Um segundo tiro é disparado, atingindo o rei no ombro esquerdo. O príncipe herdeiro recebe a violência de um terceiro disparo que lhe desfaz a face. A confusão é enorme. O som dos disparos ecoa pelo terreiro do paço. Buissa e Alfredo Costa, outro dos envolvidos no atentado, são abatidos. O que é evidente é que, tendo sido o rei morto ao primeiro tiro e o príncipe muito poucos segundos depois, tudo isto terá levado 1 minuto e meio, 2 minutos. Sabe-se que, como é conhecido, que a rainha Dona Amélia se ergueu na carruagem e, com um ramo de flores que lhe tinha sido entregue pela sua afilhada, bateu num dos assassinos. Houve uma grande bravura, quer do cocheiro Bento Caparica, quer do seu auxiliar, o trintanário Manuel Nunes, que não perderam sangue frio, embora um deles tenha sido ferido, e conduziram a carruagem, dobrando a esquina da Rua do Arsenal, para o próprio Arsenal. Alguns momentos levaram até a porta ter sido aberta e, quando os corpos foram depositados numa sala logo à entrada do Arsenal de Marinha, ambos já estavam mortos, como foi verificado pelos médicos que entretanto chegaram. O impacto do atentado foi sentido nos diferentes países europeus. A imprensa estrangeira e, sobretudo, a espanhola, deu eco aos acontecimentos, talvez porque os atentados de Barcelona e Madrid ainda estavam na memória, ou talvez porque, para os liberais espanhóis, João Franco se aproximava da lei antiterrorista publicada em Espanha. Bom, o atentado contra o rei de Portugal teve um grande impacto na imprensa espanhola, porque recordava coisas que estavam a acontecer em Espanha. Tinha havido um atentado contra o rei de Espanha 2 anos antes. E tinha havido uma série de atentados com bombas em Barcelona. O ambiente era de bastante preocupação. Além disso, tinha sido apresentado um projeto-lei antiterrorista que restringia muito a liberdade. Tanto a imprensa quanto toda a opinião política condenaram o atentado. No setor liberal da imprensa espanhola,
Houve quem achasse que, de alguma maneira, a política pouco liberal de João Franco tinha contribuído para criar o clima em que aconteceu o atentado. Franco havia contribuído a crear esse clima em que se havia produzido o atentado.